Então, boa noite mais uma vez. Boa noite. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos, agradecendo sempre a Deus todos os benefícios que recebemos, né? Todas as bênçãos, são numerosas as bênçãos que recebemos. Então, que nós possamos, né, quando adentrarmos a casa espírita, qualquer igreja, qualquer templo, levar um sentimento de gratidão mesmo, para que a gente possa se encontrar com a espiritualidade. Porque a gente sabe que no nosso dia a dia, na nossa correria, poucos de nós param para sentir os irmãos juntos de nós, né? Muitos de nós nem se lembra que tem um protetor, que tem um amigo. Então, quando a gente adentra uma casa assim como essa, é o momento que a gente pode se encontrar com eles e deixar que eles cuidem de nós, né? Aí, sentadinho nas nossas cadeiras, podemos receber muitas bênçãos, os fluidos benéficos, né? Porque eles cuidam da gente, eles veem do que nós estamos precisando, porque eles são generosos. Então é o nosso momento de agradecer. E ao recebermos esses benefícios, levarmos conosco, né? Para que aquilo fique conosco. Porque também não adianta a gente sair daqui, né, com toda essa paz, e lá fora a gente se desestabiliza por qualquer motivo, às vezes coisas que não têm a mínima importância, mas a gente se deixa levar. Então vamos fazer um esforço, e eu convido vocês sempre, quando estiverem aqui, visitar aqui a nossa livraria. Tem tantos livros bons aqui, tem livros que a pessoa leu, cuidou muito bem do livro e nos doou. Então, tem livros ali para emprestar e tem os livros que às vezes a pessoa quer adquirir. Então, um livro por R$5, 3 por 10. E livro é assim um tesouro que a gente pode ter, né? Livro é um amigo que a gente leva para casa. Além do que, vai nos ajudar a entender, a compreender, conhecer, né? Porque muitos de nós esquecem que os livros são uma fonte de riqueza. Com os livros a gente vai para todo canto do mundo, aprende muitas coisas. E a espiritualidade é sábia, porque nos traz, além desse conhecimento aqui do mundo, nos traz as lições que são muito importantes. Então, sempre convido vocês a virem aqui na nossa livraria, fiquem à vontade, se precisar de alguma coisa, qualquer um de nós pode ajudar, tá bom? Dizer para vocês que na semana que vem teremos a cirurgia espiritual, próximo sábado, das 8 da manhã às 11, para aqueles que já estão em tratamento ou para aqueles que vão vir, né, uma primeira vez. Assim, se preparar na sexta-feira, não comendo carne vermelha e não tomando muito café. Aliás, se pudesse, não tomaria café, porque vai vir receber uma medicação e o café, ele é muito forte, né? Atrapalha a medicação. No mais, a gente agradece a presença de vocês. Também pedimos a ajuda de vocês quanto ao nosso bazar, puderem nos ajudar com doações. Também doações de livros, revistas, cadernos, tudo que você tiver em casa que não tem mais utilidade, que nós fazemos negócio aí com o nosso querido dono do sebo, que nos ajuda. Ele nos ajuda e nós ajudamos eles. Então, qualquer doação é sempre bem-vinda, tá bom? Lembrar, gente, do Evangelho no Lar, nosso livro de cabeceira, Evangelho, prece, porque momentos difíceis estamos passando, então é preciso que nós estejamos atentos e unidos sempre na oração, tá bom? Hoje temos aqui o nosso querido amigo, o Sr. João. Muito obrigada, João, por estar aqui mais uma vez, viu? Sempre um prazer ouvir você e que nós tenhamos uma noite de muito proveito, de aprendizado. Vamos fazer a nossa prece.
Vamos de olhos fechados, sentindo todo o ambiente que foi preparado com carinho para nos receber. Saudar a toda a espiritualidade amiga, sob a direção do mentor da casa, Bartolomeu, e todos os amigos espirituais que atuam, que trabalham, que cuidam, que zelam por cada um de nós. Os médicos que estão aqui trabalhando, os enfermeiros, todos esses irmãos queridos. Nós não vemos, mas temos a certeza que eles aqui estão. Então, a nossa gratidão. Vamos juntos até Deus, nosso Pai, agradecer a Ele por tudo, pela nossa vida, pela nossa encarnação, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui encarnados. É encarnados que nós temos condições de progredir. É passando pelas dificuldades, pelas dores, pelas tristezas, que nós vamos aprendendo e burilando aquilo que nos falta para sermos melhores. Mas isso não é uma conduta de regra, não. Nós estamos aqui pela graça do Pai e Jesus disse que nós nascemos para ser felizes. Então que nós possamos nos empenhar e acreditar nas palavras do Cristo. Ele disse que nós somos deuses. Então, vamos agir como tal, porque Deus, que é todo poder e bondade, nos trata como filhos amados. Devemos então agir assim com o nosso próximo. E é nesse clima de amor, de bondade, que pedimos a proteção para todos nós aqui presentes, para os nossos lares aqui representados, para os nossos irmãos que estão sofrendo, doentes, enfermos, para os que estão nos conflitos do outro lado do mundo, precisando de nossas preces. Roguemos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a paz tão necessária para que nós possamos viver em condições de crescimento. O que desejamos para nós, também devemos querer para o nosso próximo. Nesse clima, então, de muito amor, muita luz, vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Já ligou? Boa noite a todos. Boa noite. Que nos abençoe o Senhor Jesus e que, como disse a Beth, que a gente consiga nessa noite aí, nos... Era só um minutinho, Celico. Então vamos. Pronto? Pronto? Tá, Leandro? Alô, alô. Tá? Mas tá baixo, não tá? Vocês estão ouvindo aí? Tá? Então vamos lá. Eu já falo alto de natureza. Né? Então, novamente, boa noite a todos. Pedir a Jesus que nos abençoe. Como disse a Beth aí, né? A gente... Não está ouvindo, não? Não, é que não está funcionando. É. Mas pode continuar, seu João.
que a gente consiga receber nessa noite aquilo que nós viemos, né, que nós almejamos aí, aquilo que nós gostaríamos de receber. Para isso é necessário que nós nos coloquemos em condições, não só de receber, mas também de aprender a doar. E quando nós aprendemos a doar, nós recebemos muito mais. Então, que nessa noite possamos todos nós sair daqui fortalecidos no amor, na fé, na caridade, na esperança, na certeza de uma manhã melhor, que a gente tenha a coragem de colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Tá? Então, ainda vamos falar do capítulo 7 do Evangelho, que é uma das bem-aventuranças. São as bem-aventuranças, quando Jesus já se proferiu, é como se ele colocasse ali, nessas lições, tudo aquilo que nós precisaríamos ao longo da nossa jornada, da nossa vida. Tanto que quando Mahatma Gandhi, lá, tomou conhecimento desses ensinamentos, ele disse que se a humanidade perdesse todos os escritos sagrados e permanecesse só as bem-aventuranças, a humanidade estaria salva. Então é importante a gente nos ater a esses ensinamentos. E hoje nós vamos falar de uma dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Está lá no capítulo 7 do Evangelho. E nós vamos focar mais no item 3, né? Que é aquele que se elevar será rebaixado. Então Jesus aqui ele vem nos colocar em atenção, né, em relação ao orgulho. Né? O orgulho e o egoísmo. Então, quando ele nos fala ali, né, nesse capítulo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, como é que nós entendemos o que seria pobre? Né? Na nossa visão, pobre é aquele que pouco tem, né? Ou aquele que nada tem, para aquele que falta emprego, que falta condições, que falta moradia. Então, na nossa visão, tudo isso é pobreza. E tem alguns que acham que pobreza de espírito é aquela pessoa que tem algum problema intelectual, né? Aquela pessoa que não consegue ter, né, uma condição de vida normal, se bem que a gente não sabe nem o que seria ser normal, né? Mas quando Jesus fala aos pobres de espírito, ele não se refere àqueles que essa pobreza material. Ele não se refere à pobreza material. Porque a pobreza material, nós vamos encontrar aí muita gente pobre, até miserável mesmo, mas muito orgulhosa e muito egoísta. E tem também aqueles que na nossa visão física e material são considerados ricos, que têm, na verdade, a humildade que Jesus propõe. Então não é no sentido de pobreza material que Jesus se referia. Ele dá até ali coloca ali algumas condições para a gente conseguir alcançar a felicidade que a gente tanto busca. Felicidade é essa que ela está condicionada a algumas mudanças de comportamento do ser humano. Comportamento esse que muitas vezes nos leva ou nos traz muita dificuldade em relação àquilo que nós precisamos ser. E ainda não somos. Né? Então, quando Jesus ele fala dos bem-aventurados os pobres de espírito, ele não fala aquela pessoa arrogante, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa egoísta. Ele fala aquele que está se esvaziando disso. Né? Ou seja,
pobre de espírito, na visão da divindade, na visão de Jesus, é aquele que já tem pouco orgulho, que já tem pouco egoísmo, que luta contra as suas imperfeições, que as reconhece. Ele reconhece quando alguém está superior a ele. Né? Então, ele não conflita com ninguém a respeito de ele estar certo ou não. Coloca ali a sua opinião, não como uma verdade absoluta, mas como uma opinião. Que a verdade absoluta, a única que as tem foi o Cristo. Então nós temos ponto de vista. E às vezes, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, a gente quer impor o nosso ponto de vista ao outro. Então, se nós agimos dessa forma, é porque nós não enquadramos dentro desses pobres de espírito que se refere a Jesus. Então, quando ele fala aqui do pobre de espírito, ele coloca a criança aqui como uma referência. Ou seja, a criança ali na sua primeira infância, até os 7 anos, ela é pura. Ela não tem maldade, né? Ela ainda não é... tudo aquilo que ela vai posteriormente, que a gente sabe que tem crianças aí que são terríveis, né? Mas elas só vão adquirir ali a malícia, essas coisas, quando estiver passando na adolescência. Porque até nessa primeira idade ela não tem maldade, não tem malícia, ela é espontânea, a criança é simples, é objetiva, né? Então, Jesus ele coloca ali a criança como referência, não que a criança vá, como ele coloca lá, receber o reino dos céus ou vai entrar no reino dos céus, mas aquele que se assemelhar a ela. Então, quando ele nos convoca a entender o que seria humildade, o que seria, né, a caridade, que é a chave que vai abrir para nós as portas lá na frente de uma vida futura. Então, aquele que consegue adquirir um pouco de humildade, ele já reconhece a vida futura, ele acredita na vida futura. Por quê? Porque ele já está se esvaziando. Ou seja, ele está colocando todos esses sentimentos nocivos para fora. E está permitindo que a água viva que o Cristo nos oferece possa adentrar em nós. Água viva esse que é o Evangelho que ele nos traz. Então, quando nós conseguimos aí, através desse conhecimento, praticar aquilo que nós vamos conhecendo, nós vamos adquirindo a humildade. A humildade, né, e a caridade, elas são virtudes. E virtudes não é dádiva. Deus não nos dá. Ele nos coloca condições para a gente adquirir. Então, é uma aquisição. E depois que nós adquirimos, nós jamais a perdemos. Jamais. Então, adquirir uma virtude, principalmente a virtude da humildade, que é a primeira máxima, né? Que o indivíduo humilde, ele consegue já praticar a caridade, ele consegue ser benevolente para com os outros, ele consegue praticar na íntegra aquilo que Jesus propõe, mesmo ainda não sendo perfeito, porque ele reconhece a sua imperfeição. O orgulhoso não reconhece. Ele está sempre certo. Não se pode nem contrariar ele, porque ele está sempre certo. Né? Ele está sempre com a razão. A pessoa humilde, não, ele vai trabalhar para que aqueles que estão com ele também possam caminhar junto com ele. Né? Então,
para adquirir essa água viva que o Cristo nos oferece, nós precisamos nos esvaziar desses sentimentos nocivos que a gente ainda traz. Sentimentos esses que a gente vai substituindo. Ou seja, nós podemos substituir o orgulho pela humildade. Então, nós vamos deixar de ser orgulhosos de um dia para outro. De repente, nós vamos estar ali, nos tornando arrogantes ali, e nos vendo como uma pessoa completamente desequilibrada. Mas, quando nós reconhecemos ali que nós somos imperfeitos, nós já começamos ali a trocar, a fazer essa troca, ou seja, vamos trocando o orgulho pela humildade, vamos trocando, né, o egoísmo pela caridade. Aí nós vamos deixando de ser menos egoístas e mais caridosos. Caridosos com o próximo, caridosos conosco mesmo. Então nós vamos diluindo, ou seja, esvaziando para que a água viva do Cristo possa preencher em nós. Porque às vezes a gente anda tão cheio, né, que não cabe mais nada. Então nós precisamos aprender a esvaziar, né, a começar a praticar aquilo que o Cristo nos coloca ali no seu Evangelho. Esses Evangelhos do Cristo, né, eles são atemporais, ou seja, serviram para os discípulos dele, os seus daquele tempo, serve para nós hoje e vai servir para daqui bilhões de anos. Porque cada vez que a gente vem aqui, nós temos um entendimento. Então, se nós estamos abertos ao aprendizado, ali, um pouquinho que a gente aprende de um, a gente aprende um pouquinho do outro, aí nós vamos nos tornando mais maleável, né? Nós passamos a ter um entendimento melhor sobre a vida, sobre o outro. Nós vamos deixando a arrogância de lado e já começando ali a participar desse projeto de Jesus para a Terra, que é a renovação da humanidade. E para que nós possamos participar com o Cristo desse projeto, nós precisamos também aprender, né, a ir diminuindo aquilo que nos atrapalha. E os dois principais pontos que Jesus, ele sempre fez questão, em quase todos os capítulos, de combater, foi o orgulho e o egoísmo, né? Então nós temos aí muitos exemplos daqueles que se esvaziaram para que o Cristo pudesse derramar essa água viva. Nós podemos encontrar lá Francisco de Assis, que é um moço rico, de uma família de comerciantes lá na época, uma família muito rica. Ele abriu mão de toda a riqueza dele, ele abriu mão daquele poder que ele teria para cuidar das pessoas menos favorecidas, para cuidar dos doentes. Então ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou daquilo que ele tinha que fincava ele no chão. Então, quando nós começamos a seguir esses exemplos, ou ver esses exemplos, e não que a gente vai se tornar um Francisco de Assis de um dia para outro, né? Porque hoje nós sabemos que Francisco de Assis foi João Evangelista. Então ele já era um espírito já evoluído, mas ainda assim ele precisava aprender. É por isso que ele vem na condição, ele reencarna como Francisco de Assis, ali, numa condição bem abastada, né? Abre mão de toda a sua riqueza para viver em função dos menos favorecidos. Nós vamos encontrar também outro grande exemplo para nós, que nós podemos tomar, que foi Bezerra de Menezes. Que todos nós espíritas conhecemos bem a história do Dr. Bezerra de Menezes, que era um médico, né? Ele lutou a vida toda contra a ignorância, contra a maldade das pessoas. Ele se tornou médico, se tornou político e uma coisa interessante, ele
tinha ali, a vida dele não era fácil, porque ele teve 9 filhos. 9 filhos. E nenhum deles o seguiu. Nenhum deles. Então ele, como médico, na maioria das consultas, ele não cobrava. Então ele vivia em função de ajudar as pessoas. Até ele foi ameaçado de ser interditado pela família, por conta disso. E a humildade dele era tão grande, né, que ele se colocava ali frente às pessoas numa situação assim bem inferior a elas, mesmo sendo médico. Uma certa ocasião, uma senhora o procurou, ela estava com uma criança doente, e ela foi procurar o doutor Bezerra. Ele a consultou aquela criança, né? Deu a receita àquela mulher, não cobrou a consulta, só que ela pegou a receita e disse, mas eu não tenho como comprar esse remédio, porque eu não tenho nem como comer, como é que eu vou comprar esse remédio? Ele enfiou a mão no bolso, não achou um centavo, não pensou 2 vezes, tirou aquele anel de ouro de formatura dele e deu a ela. Deu a ela. Não que ele fosse aquela pessoa boazinha que nem muitas vezes a gente vê, esperando algo em troca. Não. Ele simplesmente falou, leva, compra o que comer e compra o remédio para tuas filhas, né, para o teu filho. Então, é um grande exemplo para nós. Um outro grande exemplo que nós podemos tomar é Albert Schweitzer. Já ouviram falar de Albert Schweitzer? Pois é. Ele vivia na Europa, um homem muito rico, um médico, e se mudou para a África para cuidar daquelas pessoas que não tinham nem como pagar a consulta. E ele foi cuidar daquelas pessoas. Foi viver lá na África, numa situação bem difícil, muito difícil mesmo. Mas ele lutou até o final da vida dele em prol daquelas pessoas lá na África, que a pobreza que imperava naquela ocasião. Por isso ele é considerado hoje um desses que aprenderam a se esvaziar, né, para que ele pudesse ali, o Cristo pudesse derramar a água viva prometida pelo Cristo sobre ele. Outro grande exemplo que nós podemos tomar é Paulo de Tarso. Até então, como Saulo de Tarso, era um homem arrogante, orgulhoso, um doutor da lei, que viu ali um grande inimigo seu, que era o Cristo. Então, para ele, Jesus era o grande inimigo dele. E juntamente com Jesus, os seus seguidores, como Ananias. Ananias foi o responsável, segundo ele, Saulo, pela doença da noiva. Quem quiser saber dessa história, está lá no livro Paulo e Estevão, né? Então, ele considerava que Ananias seria o responsável não só pela conversão da noiva ao cristianismo, mas também pela doença dela e pela morte dela. E ele sai em perseguição a Ananias, porque Ananias até então estava em Damasco, hoje conhecida como Síria. E no meio do caminho, ele é interceptado por Jesus. Ele é interceptado por Jesus. Quando ele vai lá para dar cabo de Ananias, para matar Ananias, era a intenção dele, com mais alguns soldados. E Jesus, então, aparece a ele. Aparece a ele. Os soldados, né, na aparição de Jesus, aquela grande luz que aparece a ele, Saulo de Tarso, ali no meio do caminho, os seus companheiros todos fogem. E ele, então, vê aquela figura iluminada do Cristo. E Jesus pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele ficou cego. Por conta daquela luz, ele fica cego. Então, ali ele se ajoelha na frente de Jesus,
sabendo da superioridade do Cristo, e pergunta a Jesus, o que queres que eu faça? Ele não perguntou, né? O que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Ele perguntou, o que queres que eu faça? E foi um momento culminante na vida dele, foi o divisor de águas ali para ele. E Jesus dá a ele uma prova, uma grande prova, para ele provar a humildade dele. Manda que ele procure Ananias, o homem que ele estava perseguindo, o homem que ele queria matar, e Jesus manda que ele procure Ananias, para que Ananias lhe restabeleça a visão. E diga a ele aquilo que ele vai precisar fazer. Olha, é uma prova muito grande ali. Para ele, como um doutor da lei, aquele homem que mandava matar, que mandava prender, era uma autoridade. De repente se vê naquela situação, ele se humilhou ali na frente de Jesus e foi se humilhar a Ananias. Foi procurar Ananias e, ao procurar Ananias então, ali, com toda a sua humildade, com toda a sua bondade, lhe restabelece novamente a visão, aplicando passes nele. E dá a eles todos aqueles pergaminhos que ele tinha dos ensinamentos do Cristo, que havia escrito, que tinha sido escrito por Mateus. E ele então entrega toda aquela documentação para Saulo. E a partir daquele momento ele começa ali a se esvaziar, para que a água viva que o Cristo oferecia a ele pudesse adentrar a ele. E ele então sai para peregrinar e para levar aqueles ensinamentos agora como cristão. E quando ele vai até Atenas, na Grécia, como cristão, levar esse ensinamento aos seus pares lá, aos seus conhecidos, porque todo mundo conhecia a oratória de Paulo, de Saulo. E agora ele, como Paulo, como cristão, de repente ele sobe na tribuna para falar de Jesus. Porque antes ele falava naquela tribuna sobre as leis de Moisés. E agora, ali modificado, né, transformado, ele sobe na tribuna para falar do Cristo aos atenienses. E ele é vaiado, humilhado por aqueles que o conheciam. Porque colocaram ele como um louco, ele tinha enlouquecido. Imagina. Aí ele vai para casa, quando ele chega na casa dele lá procurar os seus pais, ele é expulso lá pelos seus familiares. Como é que pode um homem daquele aceitar, né, uma situação daquela, humilhante daquela? Aí o que ele faz? Ele vai ser tapeceiro. Ele vai fazer tapete. Ele é um doutor da lei, um homem orgulhoso, aquele homem arrogante, que mandava matar, que mandava prender. Também não foi aceito pelos próprios cristãos. Porque eles tinham sempre um receio com ele. Porque ele, como um doutor da lei transformado, como é que ele podia ser um cristão? Então, nós vemos ali, ele lutando ali, em dois polos ali, contra os seus, que não o aceitavam, e contra os cristãos que também não o aceitavam. E ele acabou ali, né, só no final lá, é que ele é aceito pelos discípulos do Cristo. E quando ele está sendo levado em Roma, que ele vai para o sacrifício, ele podia abjurar o Cristo, se ele quisesse, para se salvar. Mas ele disse que não, que ele morreria com honra, ele
Ele morreria com honra. Não como Cristo morreu, mas ele morreria com honra. Porque aí ele escreve uma última carta ao seu pupilo, ao seu aquele que o seguia, que era Timóteo. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala a Timóteo que já não é mais ele quem vive, é o Cristo quem vive nele. Por quê? Porque ele se esvaziou. Ele se esvaziou ali do orgulho, do egoísmo, para permitir que a água viva que o Cristo oferecia a ele pudesse penetrar e adentrar nele. Nós temos aí a história de Emmanuel, um romano orgulhoso, um romano arrogante, que viveu na época do Cristo e que não aceitava o Cristo como seu Salvador. Ele nunca aceitou o Cristo como Salvador. Ele combatia ali a sua esposa porque ela havia aceitado o cristianismo, mesmo velado, né? Lívia, ela passa a ser ali, né, a perseguida ali da casa. Ela passa a ser condenada pelo próprio marido por conta dessa opção dela, né? Ela passa a ser perseguida ali por aquelas pessoas que estavam próximas a ele. E depois de tudo, depois da morte dele, nós vamos encontrar novamente Emmanuel, né? Quem puder ler, quiser ler esse livro, chama-se Emmanuel. O primeiro, há 2000 anos, o livro. E depois, 50 anos depois, aí ele volta como escravo. Ele volta como escravo. Por quê? Ali ele precisava aprender a ser humilde. Aprender a humildade. E nós vemos muito isso na nossa sociedade. Muitos daqueles que nós vemos em condições hoje paupérrimas, em condições bem difíceis mesmo, eles estão lá para poder aprender. Nós também estamos para poder aprender. Mas se aprendermos sem a necessidade desse sofrimento, muito melhor. Nós não vamos precisar voltar numa outra existência, numa condição inferior a essa que nós estamos hoje, para poder aprender, se nós conseguirmos assimilar esses ensinamentos nos dias de hoje. Então, ali ele volta como escravo para ele poder aprender. Ali ele aprende a ter a humildade. E depois, no terceiro livro, que é Ave Cristo, ele já vem numa condição já diferente, numa condição já mais humilde, já aceitando ali o Cristo como seu Salvador. Então, para a gente, né, é um exemplo muito grande. Nós temos outro exemplo hoje, que é o Chico Xavier, né, que está aí, conhecemos ele, né? Eu não conheci ele pessoalmente, mas vi ele muitas vezes. E interessante, né? Como a humildade que ele tinha em relação a tudo. A humildade que o Chico tinha. E até uma certa vez, um rapaz, ele foi lá para provocar o Chico. Então, ele pegou, tinha um pedaço de pão na boca, e aquele pão, ele rodava aquele pão, rodava e ele não engolia, rodava aquele pão foi ficando todo, né, encebado, aquele pão na boca dele, ele nem jogava fora, nem engolia. Aí ele chegou para o Chico e falou: Chico, eu quero ver se você realmente é humilde. Toma, come esse pão. Aí o Chico falou: meu filho, eu preciso comer um pão, né, lambuzado desse para provar que isso é humildade, né? Ele falou: não, eu só vou sair daqui se você comer esse pão. O Chico falou: tá bom. Pegou o pão, aquele pão tudo, né, que o outro tinha passado lá na boca dele, lá, não sei quantos lá, e ele, né, com a sua
humildade que a gente conhecia, ele pega e coloca o pão na boca e come aquele pão. Aí o rapaz vai embora feliz. Nossa, agora você provou para mim que você é humilde. Aí o Chico comentou com o outro do lado, coitado, como se isso fosse a prova da humildade. Bom seria se fosse só comer um pão babado que eu seria humilde. Né? Se fosse assim, todas as mães seriam humildes. Né? Então, é um equívoco que a gente, às vezes, coloca. Porque a gente vê uma pessoa, né, e a gente coloca aquela pessoa ali como uma pessoa humilde, e às vezes a pessoa não é humilde, a pessoa é muito mais arrogante do que aquele que está num patamar superior. Como é que nós podemos fazer para ir trabalhando isso em nós, trabalhando os preconceitos? Os preconceitos. Porque muita gente tem aquele preconceito velado, né? O racismo, o preconceito. Ah, eu não sou preconceituoso, não. Mas passa uma moça lá, né? Com uma sainha curtinha. Olha aquela lá, olha a sainha dela. Olha o cabelo daquela outra. Olha aquele velho lá que se veste que nem rapaz. Né? Então, a pessoa não veio falar para mim que eu parecia um rapaz, eu não podia, eu já era um velho, eu não podia andar como um rapaz, eu tinha que andar como um velho. Né? Mas foi interessante, né? Porque ali eu aprendi a entender aquela pessoa. Né? Falei, nossa, coitada, ela é um doente, né? É uma pessoa doente. Porque quando a pessoa se coloca nessa condição, é uma pessoa doente. Então, quando a gente vai entendendo esse tipo já deixando de ser preconceituosos, né? Deixando aquilo que nos atravanca, nos chumba no chão, nós vamos conseguindo ali essa humildade necessária para a gente continuar na nossa caminhada, na nossa evolução. Né? No livro Céu e Inferno, nós temos lá muitos relatos. Falo mais com a mão do que com a boca, né? Mas no livro Céu e Inferno, nós temos ali muitos relatos de espíritos que viveram na Terra. Viveram com pessoas importantes, né? E a gente vê a situação que eles se encontram lá, os depoimentos que eles dão a Kardec. Nós temos lá no Evangelho a Rainha de França, lá no Evangelho, né? Que ela diz que quando ela chega no mundo espiritual, ela esperava encontrar aqueles que foram seus escravos na Terra, os seus servidores. Mas quando ela chega na dimensão espiritual, ela viu que não é nada daquilo. O jardineiro, que ela considerava uma pessoa ignorante, uma pessoa inferior, estava lá numa situação muito, mas muito inferior a ela. Superior a ela, numa situação bem mais, né, muito mais elevada do que ela. Então, é a prova de que aqui, enquanto nós estamos aqui, a gente ainda trata as pessoas dessa forma. Né? Nós vemos aí essas histórias das carteiradas, né? Aquela pessoa que pode, que se diz, né, que está no topo lá, eu posso, eu mando. Né? Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Né? Ou, mesmo, até, a gente vê isso até dentro da doutrina espírita, de pessoas que sobem no púlpito para falar e usa o púlpito para falar só sobre coisas que não tem nada a ver com o ensinamento do Cristo. Nós vemos aí pessoas muito orgulhosas, pessoas que se acham. E não é isso. O Cristo nos pediu humildade. Eu sempre falo lá, né, quando a gente fazia o curso lá, né, se eu subisse em cima da mesa, é para eles cortar o pé da mesa. Para mim ver que eu estava no chão. Isso não é humildade, não tenho nada disso não. Mas eu estou aprendendo. Por quê? Porque eu estou reconhecendo as minhas fraquezas,
Eu reconheço as minhas imperfeições e estou lutando contra elas. Lutando para que a humildade, para que a caridade possa substituir esses sentimentos que eu ainda carrego. Né? Quanto tempo nós temos? 15 minutos. Aqui o relógio. 15 minutos. Ah. Uma vez eu fui numa palestra, né? E eu estava olhando assim, estava lá no Ismênia, o relógio fica bem na frente, eu estava olhando assim, e uma pessoa perguntou, por que você fica olhando para cima? Né? Eu falei, não, é que tem um espírito lá me mostrando a linha. Quando eu terminei a palestra, eu esqueci, né? Esqueci, e o rapaz ficou lá, eu estava lá me mostrando a linha, eu falei, não era nada, não era só um relógio, né? E a gente precisa ficar olhando para saber a hora, né? Então, mas são histórias, né, que a gente colocou aqui, exemplos, que a gente pode seguir. E nós não podíamos terminar sem falar dos maiores exemplos que a gente conhece, que foi Kardec. Um exemplo de humildade. Por quê? Porque dentro de todo o conhecimento que ele tinha, era um professor, um pedagogo, um homem renovado, já havia escrito muitos livros e se propõe a aprender alguma coisa nova. Ele se propõe a aprender uma coisa nova. Ele se coloca como aprendiz dentro dos ensinamentos dos Espíritos. E nos dá a prova, né, de que nunca é tarde para a gente aprender, para a gente se arrepender e para a gente recomeçar. Então, não tem idade. Por quê? Porque daqui a pouco nós estamos indo embora. O que nós vamos levar daqui? O que nós vamos levar na malinha que nós vamos carregar até lá? Chegar com ela vazia? Porque tudo aquilo que o egoísta procura, tudo aquilo que o orgulhoso entende como seu, é daqui. Vai permanecer aqui. Então nada vai levar. Ele vai levar apenas o compromisso que ele assumiu diante de Jesus, né, de atrapalhar o projeto de Jesus na Terra. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade e a minha grande preocupação é não atrapalhar o projeto de Jesus na Terra. O projeto de regeneração que um dia, aliás, a Terra já está se transformando. Embora a gente veja ainda muita coisa errada, embora a gente veja muita violência, muita coisa ruim, mas Jesus está no poder. Ele se encontra no poder. E tenho a certeza de que, mais dia menos dia, tudo isso vai se transformar. E tudo nós, talvez nem vejamos, mas aqueles que vierem após nós, aqui como encarnados, verão essa mudança que não se tarda. Ela não tarda, ela virá logo. Basta que a gente tenha paciência e tenha a humildade de continuar a nossa jornada. Eu desejo que todos aí sejam muito felizes e tenham aí, né, as condições necessárias, possam ter as condições necessárias para adquirir essa humildade que o Cristo nos oferece. Estes e seus ensinamentos. Muito obrigado a todos. Obrigada, seu João. Seu não, né? Só João, né? Muito boa a palestra, né, gente? Viu? Meu aprendizado, como a gente aprende bastante com ele. Então, nós nos despedimos do João por esse ano, mas ano que vem, viu, João? Estaremos sempre de volta. Tá bom? Adriana, você vem? Antes da gente passar para a nossa companheira Adriana, que vai encerrar, alguém aqui conhece Paula Zampi? Paula Zampi? Segunda-feira ela estará aqui, tá, gente? Então, que nós possamos estar assim, eufóricos, né? Animados, contentes de receber essa amiga que tem passado aí por problemas de saúde, mas
assim, muito gentilmente, ela resolveu honrar esse compromisso de vir aqui e a gente fica muito feliz e assim vamos receber ela com muito carinho, que ela possa sentir em nós, né, vibrações de amor, de paz e que até dê um ânimo nela, né, na saúde dela, que ela fique bem. Então, se vocês quiserem convidar amigos, tá, entes queridos, para virem aqui assistir Pausante, porque é sensacional, quem já conhece, tá, que vocês possam estar aqui, tá bom, gente? Muito obrigada, tenham uma ótima semana, muita saúde, muita paz e uma boa noite a todos. Logo após os passos, tá bom? Não, agora é aqui, ó. As coisas mudam, mas a gente ainda fica estagnado. Faz parte. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo essa oportunidade tão esplendorosa de falar do Cristo, de falar de Deus, de falar das boas aventuranças que Ele traz em nossa vida. Meus irmãos queridos, vocês já pararam para analisar se vocês estão seguindo as boas aventuranças do Cristo? O amor que Ele ecoa a todos nós, sendo nós dignos ou não deste amor. Muitos destes irmãos ainda perdidos em meio às dificuldades que estão ainda no processo da maldade, no processo ainda de não ter o entendimento do amor ao próximo. Mas mesmo assim, o Pai os ama. O Cristo, como seu irmão, os ama. E nós? Nós amamos a todos os nossos irmãos, independente de sua cor, de sua raça. Já pararam para se perguntar, meus irmãos, como nós nos comportamos com o nosso irmão que tem uma etnia diferente? Lembrando que o sangue que corre naquela veia é o mesmo que corre em sua. A diferença não existe. Para o Pai, não existe diferença. Todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. Todos nós, perante o Cristo, somos irmãos. Olha que bênção. Olha que bênção de nós termos este conhecimento. Sabermos que nós somos uma família única, uma família universal. E por que não transformar esta família em amor? Já pararam para se perguntar o quão é importante a renovação dos nossos pensamentos em prol dos nossos irmãos? Quando eu emano energias positivas ao meu irmão, eu estou emanando energias em prol do planeta, para a própria regeneração. Por que não todos os dias emanarmos energias de amor, energias benevolentes? Meus irmãos já estão amadurecidos para o processo da regeneração.
já estão entendidos. Por que ainda continuar no processo da raiva, do egoísmo, do orgulho? Aonde levarás a cada um, se não for exclusivamente a obscuridade? Eu deixo a cada um de vocês, meus irmãos, esta reflexão. O que é a emanação do amor? O que eu estou fazendo para mudar o planeta? O que eu estou fazendo para auxiliar o meu próximo? É assim que este planeta estará se renovando, quando nós aprendermos a nos renovarmos. Que a paz do Cristo possa sempre estar no coração de cada um de vocês. Nós somos trabalhadores do Cristo. Eu sou a Irmã Maria e sempre estou na caminhada com Jesus. Gratidão, meus queridos irmãos. Que Jesus vos abençoe. Que assim seja. Ave Maria, Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. uma boa noite a todos e uma semana muito abençoada. Agora preparem-se para receber o passe com o coração aberto. Lembrem-se que todos são os portadores do Cristo. Todos são a centelha. Então abre os braços para receber.